Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos, pela audiência da programação. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos ensinando a andar contigo, te servir e bendizer o teu nome maravilhoso. Abençoe e guarda todos os nossos irmãos na cidade, no interior, crianças, jovens e adultos. Pai maravilhoso, opera na igreja. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim. Nós estamos, meus amados irmãos, com um tema maravilhoso, porque é importante aprender do Senhor. E hoje nós vamos falar da nossa reconciliação. Sabe o que significa isto? Na justiça comum, na justiça dos homens, existe uma junta de conciliação. Aí alguém denuncia outro, alguém dá uma parte dá uma parte do empregado, outro dá uma parte do empresário. E quando chega lá nesse recurso, nesta instituição, então vão tentar acertar ali um acordo para não deixar o processo na justiça se arrastando aí no Brasil, que é uma vergonha completa, para não deixar o processo se arrastando por vários anos. Tem pessoas que entrou na justiça, aí passou 10, 15, 20 anos esperando, morreu e o processo está lá, um juiz sentado em cima, um ministro do Supremo sentado em cima. Porque nosso país não merece comentário. Mas aqui o nosso tema é reconciliação. Por que não é conciliação, e sim reconciliação? Porque a conciliação é uma coisa que, digamos, nunca houve dúvida antes. O sujeito trabalhou 4, 5 anos numa empresa e quando saiu, se sentiu injustiçado, botou este patrão na justiça, então vai ter a conciliação. Vão propor uma conciliação ou um acordo amigável para encerrar o processo. No nosso caso, é reconciliação porque Deus criou o homem num estado de graça, num estado de santidade, num estado de pureza, num estado de dignidade, e o homem pecou, o homem se ausentou, o homem se afastou, o homem se corrompeu, o homem se contaminou e se tornou inimigo de Deus. Por isso é que é reconciliação. Nós vamos falar sobre a nossa reconciliação. O texto bíblico, a Epístola de Paulo aos Colossenses. No capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 2 e depois 18 a 23. Você tem o benefício do aprendizado da palavra de Deus. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Vale a pena aprender a respeito desta realidade. Reconciliação com Deus. Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, juntamente com o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse.
e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa a gente saber a motivação de Deus para recuperar o ser humano, a sua comunhão. Só mesmo o nosso Deus. É por isto que ele é apresentado como Pai. Jesus Cristo ensinou. Você entra no seu quarto e ora assim: Pai, Pai nosso que está nos céus. Este Pai, o Pai Celeste, nosso Pai Celestial, ele propôs a reconciliação e ele deu tudo o que era necessário. Portanto, uma bênção para o meu coração, para o teu coração. Amado Senhor, lemos a tua palavra e pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, pelos que terão contato com as nossas publicações. Ó Deus, abençoe e guarda o teu povo. Guarda os meus irmãos. Opera, Senhor, em cada vida. Nos dá graça no teu serviço. Nos dá prazer na tua lei. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, o mundo jaz no maligno e existe as muitas tendências da humanidade. Uma tendência a negar a existência de Deus. Existe a tendência de bastardos. Tem até a música, eu amo a Mãe África, eu amo a Mamãe África, porque tudo mostra, tudo leva a crer que as primeiras civilizações da história humana foram naquela região. Bom, aí os bastardos cantam o amor pela Mamãe África, mas eles abominam a história de Deus. Eles abominam a história de Deus. Querem ser filhos da África com o Satanás. Querem ser filhos da América com o Satanás. Querem ser filhos da Ásia com o Satanás. Não querem ser filhos de Deus. Mas tem uma tendência que deseja ardentemente ser filhos de Deus. Só que querem ser filhos de Deus abraçados com a idolatria. Os que vieram do Egito com o bezerro de ouro. Os que vêm da Índia com a vaca de ouro, a mãe vaca. Os que vêm com a serpente. O que vem da China com o dragão. E assim por diante. Mas, se nós formos instruídos pela palavra, nós aprendemos a respeito da reconciliação com Deus. E aqui, pelo texto, a simplicidade, a simplificação de Deus para educar o ser humano a respeito da necessidade que cada um de nós temos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus,
Paulo nunca andou com Jesus, não queria saber de Jesus. E a gente sabe que até a morte do Estevão, Paulo era um inimigo do Evangelho, inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo, inimigo de João Batista, inimigo de Pedro, de João, de Tiago. Ele era inimigo da igreja. Então ele se apresenta, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo e complementa pela vontade de Deus. Porque pela vontade dele, ele seria um judeu para, quem sabe, substituir aqueles judeus que estavam lá, aqueles bichão que estavam lá insultando o Herodes e o Pilatos. E ele diz aqui, reconhecendo o trabalho conjunto, diz, e o irmão Timóteo. Timóteo era um rapaz muito novo em relação a Paulo, metade da idade. Digamos, Paulo tinha 37 e o rapaz tinha 16, 17, quando foi evangelizado. O pai era um grego, a mãe era uma judia, o rapaz foi criado nesse ambiente, um pé na fé e um pé no mundo, mas Deus salvou o rapaz. O rapaz tinha temor, tinha um bom testemunho, a mãe era uma mulher extraordinária, a avó era uma mulher extraordinária, e ele agora se torna um companheiro incansável do apóstolo Paulo. E Paulo reconhece Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, juntamente com Timóteo. Paulo e Timóteo, aqui, no serviço do Senhor. Uma carta dirigida aos santos, não era pessoas impecáveis, pessoas perfeitas, não. Santos, separados para o serviço de Deus. Aos santos irmãos fiéis que estão em Colossos. Aí é a saudação comum. A saudação comum à igreja, comum aos santos. Graça a vós, porque foi pela graça. Se não for pela graça, ninguém sai do canto. Graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vem para o versículo, eu venho para o versículo 18, até o versículo 17 é uma maravilha, mas o nosso tempo é exíguo. Então, no versículo 18 ele diz, e ele, referindo a Jesus Cristo, é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, ou primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, para que tudo esteja concentrado nele. Tudo é convergindo para Cristo, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Foi do agrado do Pai. O Pai fez isto. O Pai concedeu. Quando o Pai enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho veio com o poder de criar, transformar, perdoar, restaurar, poder absoluto, o poder de salvar, o poder de fazer nova todas as coisas em relação à comunhão com Deus. No versículo 20, o apóstolo de Jesus Cristo diz que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Deus propôs a reconciliação de todas as coisas. Reconciliar a natureza com Deus. Reconciliar o homem com Deus. Por isso ele menciona tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Não tem nada a ver aqui com o trono de Deus, as cortes celestiais, os anjos, mas os céus fala da vastidão do universo. A morte de Jesus Cristo traz a salvação para o homem e a reconciliação para o mundo de Deus, para o cosmos.
a reconciliação, a restauração para o cosmos. Toda a natureza geme, toda a natureza se corrompeu, toda a natureza ficou sujeita por causa do pecado. Toda natureza. E a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição restaura o homem e a natureza. Isto é profundo, isso é uma coisa gloriosa. E quem tem esta coisa maravilhosa vai precisar de conselho de bruxo, vai precisar de mentor de Satanás para estar inculcando na mente das pessoas algumas expressões, algumas palavras de ordem, alguma coisa. O Senhor te repreenda, Satanás, com tuas invenções. Ele fez a paz. Ele trouxe a paz. Pelo sangue da sua cruz, ele nos reconcilia com Deus, reconciliando assim todas as coisas, as que estão na terra e as que estão nos céus. A vós também, versículo 21, a vós também, que no outro tempo ereis estranhos, eu era, e você também, estranhos. Às vezes ouvir o evangelho por atenção, o vizinho, a pessoa, interesse zero. Interesse zero. Eu vou deixar minha cervejinha, eu vou deixar minha bebidinha, eu vou deixar meu viciozinho, meu cigarrinho, meu joguinho, eu vou deixar minha vidinha. Deixo nada. Aí ia adiando, protelando. Não, eu vivo maritalmente e eu vou deixar por causa de evangelho. E foi assim, é assim que age o mundo. Prefere a prostituição, o vício, a enganação religiosa. Enganação religiosa. Se satisfaz. Eu que sou observador, vejo. Quando eu comecei a trabalhar numa das igrejas, aí tinha o pároco botou lá, esta cidade tem mãe. Aí eu, assim, meu jeitinho assim, meio, a mãe Cunha, a mãe desta cidade é a mãe Cunha. Eu já fiz um bocado de coisas confrontando esses demônios que negam a eficácia do evangelho, negam o poder de Jesus Cristo e atrela a salvação. Associa, só tem salvação em Jesus Cristo se for idólatra do Satanás. É coisa do diabo. E nós temos que pregar. Daqui um dia não pode mais. Enquanto puder, eu prego. Aqui, o Senhor Jesus fez tudo isto. Nós éramos estranhos. Imagina um sujeito que vai na feira, compra um santo, aí leva para a igreja o padre benze, e ele abomina o evangelho, despreza Jesus Cristo e vai acreditar naquela porcaria que ele comprou na feira, comprou uma rapariga lá na feira e levou para um padre benzer. É o santo dele, é o Deus dele. E abomina o evangelho de Jesus, despreza o evangelho de Jesus por causa desta divindade sem futuro que ele comprou na feira e levou para o pároco benzer. Pois é. Eu nem sei se eles ainda levam. No meu tempo levavam. Ainda no versículo 21 diz, e inimigos no entendimento. Inimigos no entendimento. Inimigos no entendimento. Lembro-me bem uma mulher da minha família que dizia, eu não quero ouvir esse negócio não. Desde que apareceu, aí falava da tradição lá da igreja dela. Desde que apareceu esse negócio de Cristo Redentor, é porque o Redentor, aí deixaram de falar de São Jesus dos aflitos. Pois é. Ilusão, inimigos de Deus, inimigos no entendimento.
Sabe por quê? Por causa da obra má, as más obras, a perversidade do coração. Mas agora o Senhor, através de Jesus Cristo, nos reconciliou. Nos reconciliou. A gente era inimigo, agora somos discípulos. No versículo 22, ele diz: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, não é inculpáveis, impecáveis, não. São pessoas separadas para servir a Deus. Separadas para servir a Deus. Para vos apresentar santos e irrepreensíveis, até conhecer Cristo, ladrão, mentiroso, sem futuro. Conheceu Cristo, deixou nos pés da cruz o seu fardo de maldade e de corrupção e aceitou a palavra da salvação. No versículo 23 e último diz: se na verdade permanecerdes, vai depender da gente. A salvação não depende. A salvação é fruto da obra, da iniciativa divina. Mas se eu recebo, eu tenho que perseverar. Todas as promessas é para quem perseverar até o fim. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Meus amados irmãos, é uma palavra do céu para o nosso coração. Você tem este privilégio de ouvir a palavra santa, de ouvir o conselho santo, de buscar aqui na presença do Senhor, engrandecer o nome do Senhor por causa da reconciliação. Que o Senhor abençoe e guarde os meus irmãos, os meus ouvintes, que o Senhor nos guarde cada dia e nos dê a sua graça maravilhosa para viver a fé do Filho de Deus. Hoje nós vamos fazer a nossa intercessão pela minha querida irmã Luísa de Castro. Ela está num estado bem crítico, e orar por ela, orar pela a cuidadora ou as cuidadoras dela. São 3 pessoas, e eu sei do nome da irmã Lucimar e da irmã Eliana, mas tem também da família da Lucimar uma outra pessoa que tira a folga das outras meninas, e vamos orar por eles. Orar por elas, orar para que o Senhor Deus dê graça. A Luísa já está bem idosa, são 92 anos, e bem provável que ela não tenha mais uma recuperação física. É só para completar o chamado a medida dos dias. Orar por ela. Foi muito cooperadora na obra de Deus. Bendito o Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela vida, agradecemos pela salvação, te louvamos pela tua grandeza. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos teus servos. Guarda, Senhor, a tua igreja, as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores. Abençoa, meu Senhor, os teus ministros. Guarda, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Guarda, Senhor, a tua igreja na cidade, a tua igreja no interior. Manifesta o teu poder na vida do teu povo, Pai. Guarda, Senhor, os nossos amados irmãos, cooperadores conosco,
Ó Senhor, te louvamos pelos nossos 36 anos na Escola Teológica. Te louvamos, meu Senhor, pelos nossos 32 anos, meu Senhor, na programação radiofônica. Ó Deus, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos e continua nos dando a graça, a palavra. Ó Senhor, manifesta, Senhor, na vida da igreja a tua graça e a tua unção. Amado Senhor, dá a tua graça, Senhor, aos teus servos que trabalham na missão. Manifesta o teu poder, Senhor, aos que estão em outras terras. Deus fiel, Deus bendito e todo-poderoso, agora te apresentamos, Pai, este memorial da oração. Toma em tuas santas mãos cada vida, cada família. Tu conhece a condição de cada um. E te apresentamos, ó Deus, a irmã Luísa de Castro. Senhor, tu conhece, tu tens, ó Senhor, a sua vida em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, a irmã Lucimar, a irmã Eliana, guarda as tuas servas, opera maravilhas na vida das minhas irmãs. Manifesta o teu poder na vida da irmã Luísa e dos seus familiares. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, nos guarda, nos ensina a andar na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.